Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando hoje, depois de 35 anos de ministério pastoral, um novo projeto. Um projeto de anúncio da palavra no YouTube, com um único objetivo: servir a igreja, servir os diferentes ministérios, servir as diferentes denominações, servir o corpo de Cristo, a fim de que nós possamos melhorar a qualidade do cristianismo no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Temos alcançado grande quantidade, mas precisamos agora trabalhar muito firmemente na qualidade do anúncio do Evangelho, na qualidade da vida de cada cristão, de cada irmã, de cada irmão. O nome desse canal é Metanoia, e ele vai falar, esse nome no grego significa mudança, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de valores, mudança de comportamento, mudança para que nos adequemos à vontade de Deus, para que sejamos homens e mulheres segundo a vontade de Deus. E o Senhor me diz, há muitos obreiros hoje excelentes, pregando o Evangelho de Deus. Há muitos pastores e pastoras fazendo um trabalho excelente. Mas isso não é a regra. Nós queremos nos somar a esses pastores e pastoras, a esses ministérios, a esses missionários que têm feito um trabalho de qualidade para preparar a igreja no sentido de ter uma igreja santa, irrepreensível, imaculada para o momento da volta de Jesus. Nesse primeiro encontro, nós vamos trabalhar com o próprio texto que fala sobre metanoia, sobre essa mudança toda. E isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o objetivo já está posto no versículo 2. Nós queremos alcançar na vida dos irmãos e irmãs, na vida das igrejas, um tipo de cristianismo que seja bom, que seja agradável e que seja perfeito, segundo a vontade de Deus. Não é possível trabalhar em cada encontro muitos fatores, mas eu quero compartilhar com vocês hoje um fator, um só, que pode começar a mudar radicalmente a nossa vida com Deus. E esse fator é o amor. E sobre isso eu vou compartilhar com vocês. Lendo a nota da BKJA, diz assim:
a partir desse momento, versículo 1, até o final da epístola apostólica, Paulo vai apresentar uma série de aplicações práticas. A teologia explanada de 1 a 11. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Jesus foi o último e suficiente sacrifício e pagou todo o pecado humano diante da lei de Deus, concedendo ao crente livre acesso à presença do Pai. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano, no Santo dos Santos do coração, onde habita o Espírito Santo. Como toda doutrina tem seu lado prático, o ensino de Paulo vem acompanhado de exortações éticas muito semelhantes ao ensino de Cristo nos 4 evangelhos, principalmente no Sermão do Monte, que os irmãos conhecem. Paulo usa a palavra grega parastesai, a qual já havia usado no capítulo 6, de 13 a 19, com o sentido da apresentação, dedicação e oferta. Temos uma descrição mais abrangente das virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo à vida dos cristãos. Sincero. Paulo ainda esclarece que o culto prestado pelos cristãos é diferente do culto meramente cerimonial prestado no templo em Jerusalém no passado. Ao usar o termo lógicos, Paulo caracteriza o culto cristão como sendo uma atitude da pessoa. E essa é uma atitude diária de devoção, de adoração, de serviço a Deus e aos seus semelhantes. A expressão lógicos confere ao culto a qualidade espiritual e autêntica. Algo um tanto diferente da expressão racional publicada por algumas versões. Uma segunda consideração, antes de entrarmos no tema amor, é que Paulo adverte que o cristão, não deve tomar a forma desse sistema mundial, com suas concepções de sucesso e glória, maldade e corrupções, como diz Gálatas 1,4, mas permitamos que uma transformação se processe em nossa vida. Essa expressão nos originais só aparece nas narrativas sobre a transfiguração de Cristo. Aleluia! E em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que é um ótimo comentário dessa passagem. Os cristãos devem viver no presente século, em grego aion, com a perspectiva, uma perspectiva de uma nova vida. E esse é um ótimo comentário dessa passagem. Essa expressão nos originais, como eu disse, aparece na transfiguração de Cristo, que é um ótimo comentário dessa passagem. Os cristãos devem viver no presente século, em grego aion, com a perspectiva da era de Cristo, época em que estaremos com Cristo por ocasião do seu glorioso retorno. Assim devemos viver uma vida santa, agora como cidadãos do céu e herdeiros do reino no mundo vindouro. Irmãos, tendo essas duas considerações,
e considerando sobretudo a palavra metanoia, nome do canal que Deus nos deu, nós queremos fazer uma grande transformação. Na verdade, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus quem deseja transformar a igreja para que ela não seja só cerimonial, para que ela não seja só um número de pessoas, mas para que ela seja a expressão da vida de Jesus. Isso causa impacto nas pessoas. Considerando então os 3 pontos, irmãos, que eu quero comentar nessa reflexão. Trabalho sobre o amor, que vai estar trabalhado também no livro de Romanos, a partir do versículo 9 e em outros textos. Irmãos, nós vivemos um problema hoje significativo e que está afetando a vida da igreja e fazendo com que a igreja se restrinja muitas vezes ao cerimonial. Uma igreja que não ama mais como Deus deseja que nós amemos. Uma igreja que não deseja mais amar a si mesmo. Uma igreja que não deseja mais amar ao próximo como a si mesmo. Então faço 3 considerações nessa primeira apresentação do canal Metanoia, nessa primeira palavra desse canal. Em primeiro lugar, irmãos, irmãs, esse texto está nos chamando para uma transformação. Nós não devemos nos amoldar ao sistema mundial. E o sistema mundial está nos conduzindo à incredulidade para com a pessoa de Deus. Nós precisamos voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Porque se ele não for o primeiro, como diz uma canção do Arautos do Rei, quarteto da Igreja Adventista, se ele não for o primeiro, o motivo do nosso viver, então ele não será mais nada. E tudo que nós fizermos na igreja não significará rigorosamente nada. Nós precisamos amar a Deus. Você pode me perguntar, pastor, como de fato eu posso amar a Deus? Como de fato eu posso me aproximar de Deus? Me religar a Deus? E eu quero dizer a você que Deus se agrada de homens e mulheres que são sinceros e sinceras. Deus se agrada de amigos, de filhos. Deus deseja um relacionamento próximo com você. E para tanto é preciso que você esteja religado a Ele. Daí vem a palavra religião, muito mal utilizada ao longo dos séculos. Nós precisamos religar o nosso coração ao coração de Deus. E a pergunta continua, como eu posso religar o meu coração ao coração de Deus? Como eu posso começar hoje uma transformação, uma metanoia, para que eu alcance essa aproximação com Deus, essa amizade para com Deus, essa comunhão para com Deus? E eu quero apresentar para você algumas formas. É necessário que você tenha uma vida de oração. E essa vida de oração precisa ser muito sincera, queridos. Você precisa entender que Deus é Senhor sobre a sua vida. Se você o aceitou como Salvador, Ele lavou todo o seu pecado, Ele te livrou da lei do pecado e da morte, Ele te concedeu uma nova vida, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, glória a Deus.
Se você ainda não está nesse rol daqueles que aceitaram a Jesus, eu convido hoje você a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Simples assim. Diga para Ele com as suas palavras: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e quero me religar ao Senhor. Mas há uma pergunta pairando no ar: como eu posso? Não adianta dizer que é preciso fazer algo. É necessário dizer como eu posso me religar a Deus. A oração, a leitura da palavra, cânticos de louvor ou hinos de louvor do coral. A Bíblia diz para nós louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque Deus habita no meio dos louvores. Tomar a Santa Ceia do Senhor em uma igreja, você precisa se arrolar em uma igreja, ser presente no corpo de Cristo, tomar Santa Ceia, fazer parte da comunidade. E isso tudo vai te aproximar de Deus. Mas há algumas questões que são extremamente vitais para essa religação. Dentro desse ponto 1, você pode anotar depois a letra A. A primeira fonte do nosso conhecimento de Deus, a primeira fonte do nosso conhecimento religioso é a palavra de Deus. Deus, meu querido irmão, se revela através da sua santa palavra. E você precisa conhecer a palavra. Portanto, não arrume mais desculpas. Você precisa ler a palavra. Há uma série de programas para que você leia a palavra inteira, a Bíblia Sagrada inteira, em um ano, lendo 4 capítulos ou 3 capítulos. Você pode ler em 2 anos, com mais cuidado, 3 anos ou 4 anos, com extremo cuidado, mas é fundamental que você se aprofunde na palavra do Senhor. Em segundo lugar, letra B, melhor colocando, é necessário que você use a sua mente. O texto está falando de mente, de transformação de valores, transformação de comportamento. Isso passa pelo campo da nossa razão, pelo campo da nossa racionalidade. Meu irmão e minha irmã, o programa que a sociedade nos apresenta hoje é de ódio. Ódio na família, ódio de pais para com os filhos, esposos para com esposas, avós para com netos e assim por diante. Então, a resposta ao ódio que a sociedade nos propõe, eu quero propor para você aquilo que vai revolucionar seu relacionamento de amor, que é o amor. E o amor manifesto num diálogo franco, em oração com Deus, mas esse diálogo franco, você vai colocar os seus sonhos, aspirações, desejos, dores, lamentos, lágrimas, alegrias, mas vai se pautar na letra A pela palavra de Deus. Letra B, você vai usar sua mente para dizer racionalmente: não, ódio não. Eu não quero ódio, eu não quero roubar, eu não quero matar, eu não quero destruir, eu não quero nada disso que está sendo proposto. Até nos realities, show, sempre estimulando a contenda, sempre estimulando que em uma vez por semana ou 2, alguém vai para o paredão e é eliminado, deletado. Então você precisa da razão. A letra C
é que para ter uma comunhão com Deus à luz da palavra, você precisa da experiência. A sua experiência viva com Deus, a sua experiência pessoal com Deus. E essa experiência tem um campo empírico. É preciso que você comprove, à luz da palavra, aquilo que Deus está operando na sua vida. A palavra vai comprovar se o que está acontecendo na sua vida tem respaldo bíblico. E a sua experiência vai te remeter à palavra do Senhor. Letra A Bíblia. Letra B, a razão. Letra C, a experiência. Letra D, para que você estimule o seu amor para com Deus. É necessário, é fundamental que você estude a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, ao longo dos milênios. E você pode fazer isso como uma leitura complementar. Além de ler a Bíblia, você vai ler a história da igreja, conhecer a história da igreja, dos grandes avivamentos, dos homens e mulheres usados por Deus. Você vai estabelecer uma conexão entre aquilo que você está vivendo e aquilo que foi vivido ao longo da história. E isso nós chamamos de tradição, ou seja, toda a tradição que o cristianismo nos apresenta ao longo da história. E letra E, a criação. Embora ela tenha sido colocada posteriormente, depois desse quadrilátero wesleyano, ela foi colocada posteriormente, mas é de uma felicidade enorme. Meu irmão, minha irmã, se você quer conhecer a Deus, comece a contemplar a criação. Contemple a criação. Olhe para o mar, olhe para as estrelas, olhe para os animais, olhe para todos os seres vivos, olhe para tudo que Deus criou, e eu vou lhe dizer um antigo cântico que já disse no WhatsApp: é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. É impossível quando eu contemplo a criação. E nesses pontos, então, a Bíblia, a razão, a experiência, a tradição, a história e a criação, você vai ter uma experiência cada dia mais íntima com Deus, desde que a sua oração seja sincera, permanente, orai sem cessar, né? Você vai se aproximar muito de Deus. Você precisa amá-lo como seu Criador, como Deus único. Nós vamos respeitar na sociedade civil aqueles que são agnósticos, que não creem se não houver uma prova. Nós vamos respeitar na sociedade civil aqueles que são politeístas. Claro, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar outros credos que estão presentes entre nós. Nós respeitamos, mas nós apresentamos o Deus único e verdadeiro, o Criador de todo o céu e de toda a terra. Não há outro Deus senão o Deus Criador do céu e da terra. E nós vamos fazer isso num diálogo amoroso, ouvindo as teses e as opiniões desses grupos, num diálogo religioso, mas depois apresentando o Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro vai causar impacto na vida das pessoas. Meus irmãos, em segundo lugar, além do amor a Deus, é preciso que você ame a si mesmo. Nós estamos marcados, encharcados de pessoas nas nossas igrejas que vão ao gabinete pastoral. E, na verdade, o problema fundamental delas é que elas não se sentem amadas. E elas não consideram que a vida delas é uma vida singular, é uma vida importante, é uma vida que Deus criou. E como Deus criou, é assombrosamente
uma vida maravilhosa, é uma vida que Deus criou de modo especial, para ser singular, para ser única, porque Deus tem um propósito para cada vida. Nós também estamos marcados nas últimas gerações por pessoas que recorrem aos terapeutas, aos psicólogos, e nenhum problema quanto a isso, desde que o psicólogo seja cristão, para você não ouvir algumas coisas que são inconvenientes. Você precisa, meu querido. Você precisa entender que muito do que leva as pessoas aos terapeutas, claro que há outras razões, não estou desconsiderando todas as outras razões, mas eu estou afirmando que muito do que acontece e que leva as pessoas a uma procura por um terapeuta é não sentir-se amado. Essa coisa extrapola. Nas últimas décadas também nós tivemos um avanço impressionante de pessoas procurando psiquiatras. Já aviso, para que Satanás não venha torcer minhas palavras, é óbvio que há problemas de cunho bioquímico. Ponto. E essas pessoas que têm um problema de depressão ou outro problema de origem bioquímica devem ser tratados pelos especialistas na área, que são os psiquiatras. Mas também afirmo que muitos que procuram os pastores, os psicólogos e os psiquiatras procuram porque não se sentem amados. E aí vão tomar remédios, vão tomar outras providências, quando na verdade tudo se resumiria a entender que Deus, o Criador perfeito, cria a obra perfeita. Ele olha a obra e vê que é boa. E quando ele vê que é boa, ele então nos presenteia com essa pessoa na história. Você é amado por Deus. Você tem um valor inigualável. Você é único. Você é singular. Você tem um ministério previsto por Deus. Você tem um plano previsto por Deus, um propósito previsto por Deus. E só você pode realizar esse trabalho. Outros podem ocupar as funções. Mas só você, do seu jeito, do jeito que Deus criou, é que poderá realizar plenamente aquilo que Ele designou para você. Eu quero afirmar a vocês, nesse segundo ponto, pastor, mas e os meus pecados? Não. Eu não estou dizendo para você admirar o seu pecado. Deus já lavou os seus pecados na cruz do Calvário e vai tratando com questões que não foram tratadas logo no início da conversão. Ele vai tratando. Ele já purificou com sacrifício único e suficiente, já garantiu a sua salvação, mas ele vai santificá-lo. Então não estou dizendo para você admirar pecado. Também não estou dizendo para você fazer um culto hedonista, um culto para o seu próprio eu. Há uma música popular que diz, eu sou o cara, esse cara sou eu. Eu não quero que você ouça essa palavra e diga, eu não tenho valor e preciso de socorro, ou então que você diga, eu sou o cara. Não, você não é o cara. Se há uma pessoa que poderia dizer que é o cara, que é a pessoa, prefiro chamar assim, é a segunda pessoa da Trindade, a nós revelada, Jesus Cristo, o Senhor. Esse sim, ele é a pessoa. Ele é o modelo. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é aquele que realizou toda a obra de libertação
de salvação, de justificação, de santificação, e vai operar toda a obra da nossa glorificação e vai nos conduzir na eternidade. Então, em primeiro lugar, consagre-se a Deus para valer. Ouça essa palavra hoje e diga: chega, chega de só ser um membro da igreja. Eu quero ser o mais consagrado que puder. Em segundo lugar, diga: chega, chega, chega de uma estima equivocada, onde por um lado eu me sinto o pior dos mortais, por outro lado, por superação até disso, segundo um psicanalista chamado Adler, por causa do sentimento de inferioridade, muitos caminham para o sentimento de superioridade. Então, você vai desembocar no esse cara sou eu. Não, você não é o cara. Você é a pessoa singular, única, amada por Deus, que Deus tem um propósito para realizar na história. Em terceiro e último lugar, eu digo que quem ama a Deus e se consagra a Deus diariamente, muda a sua mente, muda os seus valores, muda o seu comportamento, muda toda a trajetória da sua vida. Quem aprende a se amar, compreendendo cada aspecto do seu ser, volto a dizer em parêntese, excluindo o pecado e excluindo o culto a si mesmo. Mas quem aprende a admirar a obra criadora de Deus, Ele é o Criador, Ele é o Eterno, eu quero dizer a você, quem aprende a se amar, vai para o terceiro ponto que Jesus nos deixou e que esse texto deixa implícito. Sabe qual é o terceiro ponto? É que nós aprenderemos a amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando nós aprendemos a amar a Deus, nós nos entregamos por completo a Ele, e Ele já se entregou por completo a nós em primeiro lugar, e nós respondemos a isso, e também nos entregamos a Ele. Quem aprende a se amar, aprende a conviver consigo, assumir sua identidade, seu valor, sua particularidade, sua especificidade, e dá valor a tudo isso, só extraindo o pecado e o hedonismo. Quando você aprende a se amar, você aprende a amar o próximo também. Sabe por quê? Porque você já não considera mais que qualquer pessoa do seu relacionamento, em qualquer área, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, você já não considera que essa pessoa é alguém que deve ser desprezado, porque não tem valor. E você aprende a amar as pessoas de uma maneira equilibrada, onde as pessoas não serão idolatradas por você. Principalmente nós, líderes, muitas vezes as pessoas acham que nós não temos defeito. Não, irmãos, todos nós temos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você aprende a amar o próximo e aprende a se doar pelo próximo, porque ele não é nem desprezível e nem alvo de louvor. Você aprende com ele. Eu não posso negar, para encerrar, uma música, deixar de citar para você, uma música do Sérgio Pimenta, que diz: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Você vai aprender a amar o próximo e vai aprender a se doar pelo próximo. Isso vai para a terceira palavra, que se chama missão. Primeira palavra, consagração, para nos aproximarmos de Deus. Isso mudará os nossos valores. Segunda palavra, amor a mim mesmo, como referência para a terceira palavra, o amor ao próximo. Porque aí
eu vou completar a canção. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Que Deus abençoe e que nessa palavra nós tenhamos começado a estabelecer um novo modelo, um novo paradigma. Pastor, mas há bilhões de coisas a serem ditas. Calma. Nós precisamos entender cada versículo, ou 2 versículos, ou um capítulo, com muito cuidado. Não adianta ler tudo e não entender nada. Nós precisamos de uma metanoia, de uma mudança de vida por completo. E isso se dá pela consagração, pela comunhão comigo mesmo e pela comunhão com o próximo. Eu quero, se você gostou dessa palavra, se ela te abençoou, se ela te motivou a ter um relacionamento mais próximo com Deus, um relacionamento de aceitação de si mesmo e uma relação de amor para com o próximo, então dê um like. Compartilhe com outras pessoas, por favor, espalhe, dê um like e compartilhe com outras pessoas, dizendo, olha, o canal Metanoia vai transformar a sua vida também. Não o canal, é a palavra, é Deus. Você vai dar um like, você vai pedir para, você vai compartilhar e você vai espalhar para nós, a fim de que nós possamos chegar. Hoje estamos em 20 nações, mas nós queremos chegar a todo o mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus derrame sobre você um espírito de consagração como nunca houve na sua história. Um amor pela sua própria vida, na sua inteireza, em todo o seu ser, como nunca você se amou. E um amor pelo próximo, como nunca você se deu. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Que Deus te abençoe, eu vou orar e logo em seguida nós encerramos. Senhor, consagra esses irmãos e irmãs para que nós preparemos a igreja para ser a noiva santa e imaculada que vai encontrar Jesus Cristo. Para tanto, consagre cada irmão e irmã da igreja, consagre líderes, consagre pastores e pastoras, consagre missionários e missionárias. Senhor, dá um sentimento de amor de cada irmão por si mesmo. Por si mesmo. Aprenda, que cada irmão aprenda a se valorizar na inteireza do seu ser, daquilo que tu criaste, com exceção do pecado que já entrou lá em Adão e trouxe as suas sequelas e consequências. Ah, Senhor, gera um amor muito grande dos irmãos para consigo mesmo. E, Senhor, gere um amor pelo próximo de tal maneira que as pessoas comecem a se motivar e motivar e motivar a dar a sua vida em missão para abençoar outras pessoas. Opera essa obra em nome de Jesus. Amém.